Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição da tarde do Redação Hit. Vamos lá, então? E olha só, aqui a gente faz um jornalismo dinâmico, então nós vamos direto para a cidade do Rio de Janeiro para saber as últimas notícias de lá. Eu vou conversar agora com o nosso repórter, o Anderson Nascimento, que vai trazer aí as informações mais quentes do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, foram presas aí 2 mulheres que aplicavam aquele golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Aliás, parece que o alvo eram turistas. Mas quem vai contar melhor essa história é o Anderson. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal e ao vivo. Olá, Kleber. Muito boa tarde para você e para todos que acompanham a nossa edição. Olha, o Rio de Janeiro foi mais uma vez surpreendido com uma notícia que já, infelizmente, se torna algo comum. O famoso Boa Noite Cinderela, praticado por 2 jovens, uma de 20, outra de 27 anos, aqui, na zona sul do Rio de Janeiro. Olha, uma das jovens se chama Jennifer Barros Pessini. E a outra é Rayane Salatiel da Silva. Elas estavam sendo monitoradas, né, e foram presas enquanto tentavam levar um turista alemão para um dos hotéis. Durante a apreensão, os policiais encontraram, junto com elas, na Lapa, onde era o local onde foi encontrado o carro, um carro de aplicativo, que elas estavam conduzindo esse turista e foi encontrado medicamentos, remédios, né, para poder aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela, em que a vítima fica totalmente desacordada. Essas 2 mulheres fazem a captação com o turista, com a vítima, e aí fazem o acionamento para um motorista de aplicativo. Só nesse caso, Kleber, elas passaram por outros 3 hotéis, mas não conseguiram vaga. Tudo isso na Lapa, como a gente vê nas imagens. A questão é que quando elas foram apreendidas, o turista alemão, ele acabou sendo salvo, né? Ficou a salvo do golpe, mas as 2 foram encaminhadas para a 5ª Delegacia, que fica em Mendiçá, aqui na zona central do Rio de Janeiro. Bom, Kleber, essas 2 situações, infelizmente essas 2 pessoas, né, entram naquele grupo que sempre aplicam esse tipo de golpe em turistas que chegam aqui no Rio de Janeiro. É com você. Tá certo, Anderson, muito obrigado, e serve como alerta aí esse golpe. Não dá para conhecer em pessoas estranhas, principalmente em cidades turísticas, onde essas pessoas, esses golpistas, veem esses turistas, pessoas que vêm de fora, como alvos potenciais. E olha só, eu mudo de assunto agora para trazer um quadro que você já conhece bem no nosso jornal, que são os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver, então, quais são os destaques, as imagens desta segunda-feira. A gente vai ver o resgate de um elefante, na verdade, um filhote de elefante em uma enchente na Índia. Acompanhe comigo esse vídeo. As imagens mostram o resgate de um bebê elefante que estava sendo levado pela correnteza de um rio no norte da Índia. No vídeo, é possível ver que o animal mantinha a tromba para fora da água enquanto lutava para se salvar. Então, um homem chegou perto e tentou ajudar o animal, que estava relutante no início, mas aceitou a ajuda. E com uma corda e a ajuda de várias pessoas, conseguiu retirar o animal da água. O pequeno elefante de apenas 6 semanas foi separado da mãe enquanto tentava navegar em segurança pelo rio, que ficou inundado com as fortes chuvas que atingiram a região. O animal foi enviado para um centro de reabilitação de vida selvagem e segue em tratamento por veterinários. Ele irá enviado ao Parque Nacional para reabilitação adicional antes de ser solto na natureza quando tiver idade suficiente. Que sorte que o bichinho teve, hein? E parabéns aí para as pessoas envolvidas nesse resgate. E olha só, ainda falando de animais, outra notícia, essa não tão feliz assim. Isso porque neste fim de semana, muitos peixes, centenas de peixes, foram encontrados mortos no rio Piracicaba, que fica no interior de São Paulo. E, inclusive, as autoridades estão investigando
quais seriam as causas desse problema. Coletas, aí, amostra de água já foram retiradas do rio para análise. Vamos acompanhar, então, essa reportagem? Os peixes mortos surgiram aos montes nas margens do rio Piracicaba, localizado na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Os moradores denunciaram que a água do rio apresentava uma espuma branca e uma coloração anormal. Segundo a prefeitura, a morte dos peixes foi causada por uma redução drástica na quantidade de oxigênio na água. O rio Piracicaba é o maior afluente do rio Tietê e desempenha um papel crucial no abastecimento hídrico do estado. Sua bacia hidrográfica contribui para o sistema Cantareira, que fornece água a cerca de 46% da população da região metropolitana de São Paulo. A causa da morte dos peixes ainda não foi identificada. A Prefeitura de Piracicaba comunicou que acionou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e a Polícia Militar Ambiental para a investigação. A CETESB informou que vai continuar monitorando o rio. Que história triste, né? Você vê tantos animais mortos aí e a gente espera que as autoridades cumpram o papel delas e investiguem o que está por trás dessa tragédia ambiental. E olha só, eu mudo de assunto agora para lembrar, né, que amanhã é feriado em São Paulo, 9 de julho. Claro, muita gente aproveitou aí para emendar o feriado que cai numa terça-feira e outros já não tiveram essa sorte. Mas por trás desse feriado, muita gente não sabe, né, o que significa essa data, 9 de julho. Então, nós fomos consultar, melhor dizendo, um historiador, um especialista para falar sobre esse assunto e te explicar o que significa 9 de julho. Acompanhe. Em 9 de julho se comemora o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Esse período se remete ao período imediatamente anterior, que é o chamado período da República Velha ou da República do Café com Leite, quando Minas Gerais com o leite e São Paulo com o café dominavam econômica e politicamente o Brasil. Após esse período, vem ao poder pela Revolução de 1930, juntamente com os tenentistas, o Getúlio Vargas, o antes presidente da província do Rio Grande do Sul, que passa a ser o novo presidente do Brasil e é um presidente ditatorial. Ou seja, é um período em que os antecessores da República do Café com Leite, nomeadamente São Paulo e Minas, rivalizam com os novos detentores do poder, principalmente o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, que formava uma grande coalizão com Getúlio Vargas. A partir daí, surge a Revolução de 1932 como uma forma de obter de Getúlio Vargas a Constituição. São Paulo não vence a guerra, já que Getúlio permanece no poder, mas consegue em 1934 que surja uma Constituição democrática. Constituição essa que, infelizmente, tem um período muito curto de duração, pois em 1937 o Brasil tem uma nova revolução. Então eu agradeço aí o doutor Guilherme Amaral, que é cientista político e também advogado, por essa aula aí. É sempre bom aprender, informação nunca é demais. E por falar em feriado, como eu disse, como caiu na terça-feira, muita gente já emendou com sábado e domingo e não está trabalhando hoje. Outros não tiveram esse privilégio. Então, nós vamos agora para o centro de São Paulo para saber como está o movimento lá na maior cidade do país com o nosso repórter, o Fernando Jesus, que está lá. Boa tarde, Fernando. Conta para a gente aí, muita gente emendou. São Paulo vive hoje um dia normal ou o movimento está abaixo do que a gente conhece, do que a gente está acostumado, como eu disse, na maior cidade do país? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu estou aqui no centro da capital da cidade de São Paulo e o movimento está abaixo do que a gente costuma ver durante a semana. O movimento de pessoas é baixo, acredito que seja apenas as pessoas que não emendaram o feriado. O movimento das lojas também não é igual os dias normais. E o trânsito também não está comum, como a gente costuma ver na cidade de São Paulo, Kleber. Quem emendou o feriado precisa se preocupar com o horário, pois a partir de amanhã à tarde o movimento nas rodovias provavelmente vai intensificar mais ainda a partir da 1h até as 8 da noite, Kleber.
Tá certo, Fernando. Então, o trânsito, principalmente, é bom lembrar, né, Fernando? O rodízio está suspenso. O trânsito hoje está tranquilo em São Paulo, né? Exatamente, o rodízio foi suspenso hoje, na véspera do feriado, e também está suspenso amanhã. E o rodízio deve voltar apenas na quarta-feira, quando a cidade volta a funcionar normalmente, Kleber. Eu estou reparando aí, eu estou vendo todo mundo de blusa, você é o único de camisa aí no centro de São Paulo. Com esse friozinho, mesmo quem está de folga, então também está aproveitando, né, para ficar em casa, não é mesmo? Com certeza, Kleber. Hoje o clima está favorável para quem gosta de ficar embaixo das cobertas, tomando um chocolate quente e assistindo aquela série, Kleber. Tá certo, então o Fernando aí acabou a participação dele agora. E olha só, nós vamos falar então de economia. Isso porque hoje entram em vigor as novas regras para o extrato bancário. Aquele papelzinho que você tira no caixa eletrônico ou então no aplicativo e descreve, né, todos os gastos que você teve, também o dinheiro que entrou, enfim, aquele resumo da sua movimentação bancária. A partir de agora, os extratos bancários vão ter nomenclaturas padronizadas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o objetivo é facilitar a compreensão pelos clientes, principalmente aqueles que possuem ou precisam acessar contas bancárias de mais de uma instituição. O extrato bancário é o documento disponibilizado pelas instituições financeiras e que resume as transações realizadas pelo cliente em sua conta bancária. Nesse primeiro momento, a mudança inclui apenas as denominações existentes para operações de saque e depósito. Depois, a estimativa é que a padronização se expanda para outras operações financeiras. A iniciativa pretende universalizar as informações e ampliar o acesso da população aos serviços bancários. A medida prevê tornar as informações mais acessíveis e de fácil compreensão. Atualmente, os bancos usam mais de 4.000 tipos de nomenclaturas diferentes em suas operações, o que pode gerar diferenças entre os bancos para um mesmo tipo de operação financeira. Entre os termos que aparecem nos extratos bancários estão o depósito de dinheiro em espécie no correspondente bancário, depósito em cheque nos caixas eletrônicos e saque de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência com cartão da conta. Pela nova nomenclatura, operações como o depósito de cheque no ATM, seja, o famoso caixa eletrônico da agência, passam a ser descritas no extrato sob a sigla DEP-Cheque ATM. E esse assunto interessa para todo mundo, que, aliás, é a proposta desse jornal, trazer assuntos que fazem parte do seu dia a dia. E para você entender melhor essas mudanças, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Rica Mello. Boa tarde, Rica. Seja muito bem-vindo. Você que já é o nosso parceiro, já participa dessa programação. Seja bem-vindo agora pela primeira vez nesse novo jornal. É um prazer recebê-lo aqui, Rica. É um grande prazer, Kleber, e a todos que estão aí nos assistindo. E, Rica, primeiro, então, eu peço que você explique para a pessoa aí que nos assiste quais vão ser as vantagens dela com esse novo modelo de extrato bancário, por favor. Olha, Kleber, essa mudança nos extratos elas só começaram agora, né, apenas com a nomenclatura, como vocês mesmos explicaram aqui na reportagem. Então, hoje, cada banco escolhe a nomenclatura. Então, quando você faz um saque numa agência, um escreve saque, outro escreve SQ, AG. Cada instituição financeira utiliza uma maneira diferente de informar isso e muitas vezes são siglas que os bancos entendem, mas que nós, né, que os correntistas não entendem muito bem. Então, com essa padronização fica muito mais fácil. Muitos nomes também eram nomes em inglês, né? Eram nomes, as siglas não eram nem em português e tudo mais. Então, agora aumentou um pouquinho o número de caracteres, fica mais fácil, porque, por exemplo, a pessoa vai lá e faz um saque numa agência, vai estar escrito lá, saque AG, a agência. Então, dá para entender muito melhor o que realmente está sendo feito na conta corrente. E agora, ainda mais nesses momentos que existe uma série de golpes, né, muita gente tentando invadir as contas correntes e tudo mais, fica mais fácil para os correntistas entenderem se aquelas movimentações na conta de fato foram feitas por elas e o que elas estavam fazendo e o que foi feito. Então, acho que é um ótimo primeiro passo, mas é um primeiro passo, né? A ideia do Banco Central aqui é que várias outras
atividades que nós fazemos com os bancos, várias outras nomenclaturas que a gente vê na nossa conta corrente também sejam modificadas, também sejam aí unificadas. É como se fosse um teste agora para esse começo de unificação de todas as siglas que a gente vê nas diferentes instituições financeiras. Acho que é um ótimo começo. Você falou muito bem, Rica. Decifrar um extrato bancário era um verdadeiro desafio para o cliente. Era praticamente incompreensível. Então, eu peço que você dê dicas, então. Quando a pessoa, a partir de hoje, recebeu o extrato, ela deve ficar atenta a quê? Até para reclamar se essa dificuldade continuar, por favor. Olha, então, por exemplo, quando o cara faz um depósito de um cheque numa maquininha, vai estar escrito lá, DEP Cheque ATM. Então, essa vai ser a sigla para todo mundo. Se você fez um saque em dinheiro, por exemplo, pelo cartão na agência, vai estar escrito lá, saque DIN cartão agência. Então, eu estou dando alguns exemplos, vão ter alguns outros exemplos como esse. Então, o pessoal agora, eles conseguem ficar atentos e falar assim, não, peraí, foi um saque de fato em dinheiro que eu fiz na minha agência com o meu cartão? Ah, legal. Foi de fato um depósito que eu fiz em cheque numa máquina do banco? Então, a gente consegue agora, vai ser mais fácil de fazer esse acompanhamento. Mas como vocês comentaram, inclusive, na reportagem, por enquanto, a gente só está falando de saque, de depósito, ou seja, são poucas ações que foram unificadas. Então, nesse começo está simples, por enquanto. Eu entendo que isso, nos próximos meses, essa unificação vai ser ainda maior, é um teste do Banco Central em relação às instituições financeiras. Imagina, a gente tem centenas de instituições financeiras no país, centenas de bancos, centenas de corretoras e tudo mais. Todo mundo vai ter que usar o mesmo nome. Então, na hora que o Banco Central entender que todo mundo está conseguindo fazer direitinho, bora agora fazer com que essa unificação seja em todas as siglas que a gente tem hoje no extrato bancário. Então, ele vai ficar mais simples agora, mas ainda não vai ficar 100% mais simples. Mas já é um bom começo aí, uma boa iniciativa do Banco Central. Agora, Rica, vamos fazer uma projeção para o futuro, até um futuro, vamos dizer, em curto prazo. A gente percebe que o Pix caiu no gosto popular, cada vez mais é utilizado, até bateu aí recentemente um novo recorde de movimentações. E o Pix, uma das vantagens é que ele não cobra taxa nenhuma, ao contrário do que era o TED, por exemplo, antigamente. Com essa popularização do Pix, que além de tudo também vem ganhando novas funcionalidades, você acredita que essas taxas bancárias tendem a diminuir cada vez mais? Essa cesta de serviços, né, como os bancos chamam, tende a acabar até? Olha, Kleber, sem dúvida nenhuma, essa é uma das benesses de nós termos o Pix. Só vale lembrar aqui, gente, a gente vive batendo no governo e tudo mais, mas o sistema financeiro brasileiro é um dos mais avançados do mundo, se não for o mais avançado dos países que são maiores, né? Dos grandes países da Europa, aqui da América do Norte e tudo mais. É muito avançado. O Pix é fantástico. Eu e todos os outros economistas a gente adora, porque realmente ele tira um custo do consumidor. Então, antigamente a gente tinha que fazer uma transferência, uma TED, tinha que pagar uma coisa para o banco. Hoje é gratuito. Para onde o Pix está indo? O Pix está indo para ter Pix parcelado, para ter Pix garantido. O que vai acontecer com isso? Provavelmente os cartões de crédito vão sofrer muito, que o Pix vai começar a fazer ações, né, que hoje só os cartões de crédito fazem. Então, o que a gente deve ver? A gente deve começar a ver uma redução de custos aí nos cartões de crédito para eles se manterem ainda interessantes para a população. Então, esse acho que é uma coisa interessantíssima do Pix. E isso, o Pix parcelado e o garantido, como eu estou te falando, é quando ele realmente vem e mostra para os cartões de crédito que a gente tem que ficar pagando taxa, o lojista paga taxa, nós pagamos taxa às vezes também dos cartões de crédito, anuidade e tudo mais. Isso provavelmente vai começar a acabar. Tem vários bancos digitais que entraram nos últimos tempos também, que já conseguiram reduzir muito as taxas das contas correntes. Então, se a pessoa hoje tem um bom crédito na praça e der uma procurada, ela já não paga mais taxa, provavelmente em muitos bancos, já não paga anuidades dos cartões de crédito, e ainda agora com essas mudanças do Pix, provavelmente isso vai ficar ainda mais comum na maioria das instituições. Olha, Rica, essa é a grande vantagem, a gente espera mesmo que isso aconteça. Rica, quero aproveitar a sua presença aqui, a sua participação no nosso programa, para você comentar outro assunto que também interessa bastante o consumidor, porque faz parte da vida dele. Para isso, eu vou pedir para você assistir essa outra reportagem comigo. Olha só, hoje a Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina e também do gás, né, do gás de cozinha. Esse aumento será para as distribuidoras já a partir de amanhã. Acompanhe nessa reportagem. A gasolina vai ter uma alta de 20 centavos, ou 7,11%. Para as distribuidoras,
chegando a custar R$ 3,01 por litro, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol. Anidro para a composição da gasolina, vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor vai passar a ser de R$ 2,20 por litro, uma variação de 15 centavos a cada litro de gasolina. Já o gás de cozinha de 13 quilos vai subir para R$ 34,70, ou 9,6% de aumento. O óleo diesel não teve reajuste. O último reajuste da gasolina feito pela Petrobras havia sido em outubro do ano passado. Na ocasião, teve uma redução de 12 centavos para R$ 2,81 o litro. A petroleira anunciou em maio de 2023 uma mudança em sua política de preços. Desde então, a estatal não segue mais a política de paridade internacional, que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. E segundo a Petrobras, a gasolina teve redução de 17 centavos em seus preços de venda para as distribuidoras desde então. Já os preços do GLP, o gás de cozinha, não eram alterados desde julho do ano passado, ou seja, há mais de um ano. Naquela época, o botijão de 13 quilos passou a custar R$ 31. Neste ano, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de gasolina, a da Petrobras para as distribuidoras. O último aumento aconteceu em agosto do ano passado. E o último aumento do gás de cozinha aconteceu em março de 2022. Como eu disse, um assunto que interessa para todo mundo. Então, nós vamos voltar a falar com o nosso especialista, o economista Rica Mello. Rica, não é uma boa notícia, né? Então, eu queria que você comentasse qual é o impacto que esse aumento deve ter para o consumidor. Em princípio, o aumento é para as distribuidoras, mas, claro, isso vai ser repassado para a cadeia, né, de consumo. Então, eu queria que você fizesse a projeção aí primeiro para o bolso do consumidor. Olha, Kleber, de fato é triste quando a gente fala de aumento, mas esse aumento já era um aumento que já fazia algum tempo que ele deveria acontecer, né? O petróleo é uma commodity internacional e quando você olha algumas associações olhando e analisando o preço da gasolina brasileira, ela estava em mais ou menos 18% defasada. O que eu quero dizer com isso é que se os preços do dólar, que está um pouco alto nesse momento aqui no Brasil, o câmbio está mais alto do que o comum, né? Se os preços do petróleo seguirem a tendência e fora do Brasil também não estão baixando, aí estão em níveis um pouco elevados, é provável, inclusive, que a gente tenha, daqui a alguns meses ou no próximo ano, um novo aumento para conseguir equilibrar os 18%, porque agora está aumentando entre 9% a 10% apenas não, né? Bastante, mas ainda é menos do que a gasolina deveria ou poderia aumentar para estar em paridade com os outros países do mundo. Então, é muito triste, de fato, esse aumento, mas era um aumento necessário para manter a Petrobras competitiva vis-à-vis outras empresas de outros locais do mundo, né? Só que o Brasil, por ser um grande produtor, e o governo fez essa alteração desde o ano passado, o governo Lula, ele entende, já que a gente é um grande produtor, estamos sentados em cima de um monte de barril de petróleo, vamos tentar ajudar o nosso país, ajudar a nossa população a não ter que, às vezes, subir tanto quanto a gente deveria subir se a gente seguisse o mercado internacional. E o governo está fazendo isso, apesar do aumento, ele tem feito isso. Nós vamos sentir esse impacto, a gente está falando de quase 10% aí de aumento, estamos falando da gasolina, estamos falando do óleo diesel, estamos falando do gás, mas de fato ele era necessário. Então, o governo não está fazendo uma maldade aqui, realmente ele está simplesmente seguindo um pouco do mercado internacional. A gente espera que o dólar volte um pouco para baixo, a gente espera que esses conflitos internacionais diminuam um pouco para que a gente não precise ter outros aumentos no futuro e, pelo contrário, a gente consiga ter redução daqui a alguns meses. Olha, você lembrou bem, no ano passado, né, o governo, a Petrobras, melhor dizendo, mudou a política de reajuste de preços da gasolina e que antes, né, era mantida aí pela paridade com o mercado internacional. Você acha, então, que a Petrobras segurou até onde deu, até passou um pouco dessa fronteira, desse limite? E eu pergunto mais, apesar desse aumento, há o risco de novos aumentos nos próximos meses?
Olha, Kleber, você falou muito bem. A Petrobras segurou, acho que até um pouco mais do que poderia segurar de fato esse aumento, mas é que como a Petrobras em si tem custos baixos, a exploração de petróleo no Brasil, ela tem custos baixos perante vários outros lugares do mundo. Então ela podia segurar. Mas a Petrobras é uma empresa que está listada em bolsa, tem vários investidores, não é só o governo que é dono da Petrobras, mas muita gente também tem ações da Petrobras. Então ele também não pode deixar a Petrobras, né, sangrar tanto enquanto a nossa população, enquanto nós temos todo o benefício. Então é como se ele estivesse rachando um pouco o benefício que a Petrobras tem, né, com os consumidores. Então ele demorou até um pouco para fazer esse aumento e teve que fazer, quando teve que fazer, fez aqui no final das contas. A Magda, que é a nova presidente da Petrobras, está há alguns meses empossada, é o primeiro aumento que ela passa, né, e a gente espera, como eu estava comentando, se a situação não mudar no câmbio, o câmbio continuar pressionado como está, se o petróleo continuar pressionado como está fora do país, eu esperaria aí em um par de meses, não agora rapidamente, tanto é que demorou aí um ano para esse aumento acontecer da última vez que teve, mas eu esperaria que nos próximos 6 meses poderia existir um próximo aumento sim, mas é um prazo ainda muito longo, a gente vai ter que ver o que vai acontecer com a nossa economia, né, e com o petróleo fora do Brasil, até a gente chegar nessa conclusão. O que eu entendo é que esse aumento deve ficar e deve perdurar por um bom período, provavelmente por todo esse ano. Vamos ver se a gente vai ter condições melhores na economia brasileira e na economia mundial para a gente poder voltar a ter reduções de preço, quem sabe, no próximo ano. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o economista Rica Mello. Rica, eu agradeço aí pela sua participação, além da brilhante e precisa análise, ainda deixou uma palavra de esperança aí para o nosso consumidor, tanto em relação aos bancos, né, ao fim das taxas, quanto a esse aumento que, claro, ninguém gosta, mas você contextualizou bem a realidade financeira desse mercado. Muito obrigado pela sua participação, Rica. Imagina, é um grande prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Grande abraço. E olha só, eu mudo de assunto agora para voltar a falar no Rio de Janeiro. Aliás, a gente viu aí o Rica Mello falando dos bancos agora há pouco, das taxas bancárias, e lá no Rio de Janeiro, olha só, uma quadrilha foi presa suspeita de hackear os bancos. Ela instalava um dispositivo no sistema, ali no cabeamento dos bancos, para poder ter acesso às contas. E para isso, olha só, ela contava com a participação de eletricistas que prestavam serviços a essas agências bancárias. Mas quem vai contar melhor essa história de novo é o Anderson Nascimento. E eu volto a falar com ele lá no Rio de Janeiro. Anderson, conta pra gente essa história aí. Kleber, exatamente. A gente acabou de ver aí a questão de segurança de dados e isso aconteceu aqui no Rio, essa invasão pelos sistemas de telecomunicações, né, de informatização. Na verdade, Kleber, essa equipe, essa quadrilha, ela tinha o contato de um eletricista que era terceirizado do banco e instalava um dispositivo no sistema, nos cabeamentos de dados dos bancos. Olha, a Polícia Civil iniciou nesta segunda-feira uma operação contra essa quadrilha que hackeava agências bancárias. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos, o bando instalava dispositivos no cabeamento de dados dos bancos e assim faziam as transferências, furtando de correntistas aleatórios. A questão, Kleber, é que o prejuízo já chegou a 40 milhões de reais em todo o país. Isso começou no Banco do Brasil, na cidade de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, quando uma investigação ela deu início por conta de uma movimentação dentro do banco, num dos acessos estranhos na rede. A polícia até analisou as imagens de câmeras de segurança e conseguiram detectar um funcionário terceirizado que estava atuando dentro do banco. O nome do eletricista é Vinícius de Souza Santos Tobias. Ele foi preso no dia 2 de maio desse ano, lá na agência de Pedra de Guaratiba. Ele trabalhava numa empresa que prestava serviço ao Banco do Brasil e admitiu que foi cooptado pela quadrilha para instalar dispositivos na rede interna. Esse cooptado é um termo quando um colaborador é contratado sem as burocracias, né? Sem as formalidades. Então, a cada instalação, ele contou em depoimento que ganhava 10 mil reais.
A questão, o Kleber, é que os agentes saíram hoje para cumprir, num total, 6 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Os alvos são investigados por associação criminosa e invasão de dispositivo eletrônico. Até o momento, 3 pessoas já foram presas: André Oliveira de Azevedo, Nelson Sampaio de Oliveira e Rômulo Andrade Nascimento da Silva. Só para se ter uma ideia, a COAF também entrou em participação e fez um levantamento que um dos envolvidos já movimentou cerca de 2,5 milhões de reais. Olha, essa operação toda acabou definindo, né, quais eram os 2 principais objetivos dessa quadrilha, Kleber. Primeiro é transação financeira fraudulenta, que pega o dinheiro de pessoas aleatórias, de correntistas aleatórios, que têm conta naquele banco. E o segundo é extração de informações confidenciais, como documentos, números de CPF, números de agências bancárias, e aí eles podem usurpar os dados da pessoa e fazer aí empréstimos, né, além do famoso, aquela ligação que a pessoa finge ser alguém do banco, né, pedindo mais dados e acaba enganando as pessoas que, infelizmente, não têm nem noção do que está acontecendo. Essa segurança que, como você conversou com o nosso convidado, né, é importantíssimo ressaltar que o trabalho em agências bancárias precisa ser analisado, organizado e supervisionado com muita destreza. Um eletricista que entra numa agência para realizar um trabalho de manutenção ou um pequeno suporte e ele, em ligação com uma quadrilha, pode instalar um dispositivo que consegue fazer esse terror na conta das pessoas. Isso chama a atenção e o que também ressalta é a observação agora dos investigadores para as empresas que terceirizam esse trabalho lá para o Banco do Brasil, uma das grandes agências aqui do nosso país. Kleber, essas 3 pessoas que eu mencionei já foram pegas, tá? Mas ainda tem mais 3 mandados de prisão a serem cumpridos. Por enquanto, a gente fica atento para saber do acompanhamento desse caso. É com você. Muito obrigado, Anderson. Brilhante a sua participação e o seu comentário. Bom, isso aí, agora a gente muda de assunto para trazer as notícias internacionais. E, aliás, uma notícia muito triste. Isso porque um jovem brasileiro morreu na guerra da Ucrânia, depois de quase 2 anos lutando como voluntário. Murilo Lopes Santos, de 26 anos, era da cidade de Castro, no Paraná. Acompanhe na reportagem. Segundo a família, Murilo embarcou para a Ucrânia em novembro de 2022. O jovem se alistou voluntariamente e chegou ao país do leste europeu com o desejo de lutar ao lado das forças ucranianas contra a invasão russa, que dura mais de 2 anos. Ele dizia que queria defender a Ucrânia por considerar um ato de covardia o ataque da Rússia. A mãe de Murilo, Rosângela Pavim Santos, disse que ficou com aquilo na cabeça e no coração dele. Ela acrescentou que era o ideal que ele tinha. A guerra começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e fez ataques pela terra, pelo ar e pelo mar. A mãe disse que sempre foi contra a decisão do filho, mas não conseguiu impedir a ida dele para lá. No Brasil, o jovem serviu o exército no município de Castro por cerca de 1 ano e meio e saiu apenas porque a instituição deu baixa após ter prestado o tempo de serviço militar. A mãe lembra que ele tinha o sonho de seguir na carreira militar. Em conversas com a mãe, o jovem relatava que não queria mais voltar a morar no Brasil e que tinha escolhido a Ucrânia como país para viver. A notícia da morte chegou por meio de um colega de combate de Murilo, que mandou mensagem para o pai dele nas redes sociais na sexta-feira. Ninguém da Ucrânia ou de embaixadas fez contato com a família. Agora, a família tenta trazer o corpo do filho para o Brasil. E olha só, para falar mais, como eu disse, dessa notícia muito triste, nós vamos conversar agora com a mãe desse rapaz, ela que aceitou nos atender, né? A mãe desse brasileiro, ela é a dona Rosângela Pavim Santos.
Dona Rosângela, primeiro eu quero desejar uma boa tarde para a senhora e dizer que, em nome de toda a nossa equipe, a gente lamenta esse episódio e deseja força para a senhora, que Deus conforte o seu coração. Queria perguntar para a senhora como a senhora recebeu essa notícia da morte do Murilo. Boa tarde. A gente recebeu a notícia através de um oficial que trabalhava com ele no mesmo batalhão, que contatou o WhatsApp do meu esposo e mandou a mensagem que era para a gente entrar em contato o mais rápido possível. Aí a gente ligou e ele deu a notícia. Tá certo, então. Eu queria só mais rapidinho que a senhora comentasse, na época que ele decidiu servir lá, lutar como voluntário. A senhora, qual foi a reação da senhora? Por que ele decidiu? E a senhora chegou a pedir para ele não ir? Sim, a gente pediu. A vontade da gente não era que ele fosse, né? Mas ele foi em busca do ideal, do que ele acreditava e não teve o que segurasse. Tá certo. E o que ele contava para a senhora sobre a rotina lá? A rotina lá era de batalhas, de caos, missão em cima de missão. Ele, desde que ele foi, ele não parou de trabalhar, ele não pôde voltar para o Brasil porque ele não teve folga, ele não teve... Sempre trabalhando, sempre indo em missão. E assim, direto. Um verdadeiro caos, né? Tá certo, então. É difícil mesmo a gente entender uma situação dessa, mas o que a gente pode falar com certeza é da coragem desse jovem que achou que essa batalha, essa guerra era injusta, decidiu tomar parte. Então a gente louva essa coragem e deseja, né, que Deus mais uma vez sustente a senhora, o seu marido e toda a família da senhora neste momento. Tenho certeza que as lembranças dele serão as melhores, não é, dona Rosângela? Sim, até a gente queria pedir ajuda, porque a gente está perdido, não teve ajuda de nenhum órgão oficial ainda, nem de lá, da parte da Ucrânia, nem daqui dos órgãos oficiais do Brasil, como Itamaraty, Embaixada, ninguém entrou em contato. A gente está tentando entrar em contato com eles, mas não está conseguindo nenhuma resposta ainda. E a gente precisa disso, a gente precisa de uma resposta, se a gente vai receber pelo menos as cinzas do meu filho. Tá certo, então. Então fica esse pedido aí para as autoridades que apoiem, que ajudem essa família nesse momento. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação e a nossa edição fica por aqui.